pessoal? Ok, bom, vamos lá então, sem mais delongas, vamos começar com as perguntas de vocês. Vamos ver o que o meu time já selecionou aí. Vamos ver qual seria uma das primeiras perguntas. Está chegando, atenção, parece sorteio, né? Cleverton, olha lá, pergunta: como sabem que o entrelaçamento quântico sempre vai se manter instantâneo a qualquer distância, se experimentalmente não foi feito mais do que alguns quilômetros, na maioria é feito alguns centímetros? Ótima pergunta, Cleverton. Então, só uma pequena correção, ok? Não se chama entrelaçamento, se chama emaranhamento quântico, ok? Que é uma ideia de que você pode ter dois objetos quânticos, por exemplo, duas partículas, tipo fótons, elétrons, etc., ok? E vamos dizer que o elétron é uma espécie de peãozinho que está girando, um girando para esse lado e o outro girando para esse lado, ok? Então vocês preparam esse par de elétrons e quando eles são preparados de uma maneira conjuntamente, eles estão emaranhados, ok? Então, eles mais ou menos se comportam como uma entidade única. Então, o que o Cleverton está falando é o seguinte: se você separa esses elétrons, ok? E se você mede as propriedades de um elétron, vamos dizer, nessa minha mão aqui, imediatamente você vai saber as propriedades do elétron na outra mão também. É como se eles pudessem conversar. Eu tenho um amigo meu que bolou um exemplo genial sobre isso, que é o seguinte: imagina que você tem dois irmãos gêmeos idênticos, um mora, vamos dizer, no Rio de Janeiro e outro mora em Porto Alegre. E todo dia, às 5 da tarde, eles vão ao bar, um no Rio de Janeiro e outro em Porto Alegre. Eles sempre escolhem duas bebidas, cerveja ou uísque. Então, como eles são esse par de gêmeos emaranhados, quando o sujeito do Rio pede cerveja, o cara de Porto Alegre, na mesma hora, pede uísque. Se o cara no Rio pedir uísque, o cara de Porto Alegre pede cerveja. Então, eles sempre escolhem os opostos sem se comunicar um com o outro. Essa aqui é a coisa fundamental. Então, o que o Cleverton está perguntando é como que a gente pode saber se essas partículas estão ou não se comunicando. Então, o que a gente diz é o seguinte, que várias medidas já foram feitas, Cleverton. Você falou em centímetros, você falou em quilômetros, mas pasme e fique sabendo que hoje a gente consegue fazer isso em medidas astronômicas, com satélites girando muito, muito distantes da Terra, ok? Centenas de milhares de quilômetros de distância da Terra, e já se fez até uma medida usando estrelas distantes também, e sempre a ideia é a seguinte, que a resposta de um par para o outro acontece mais rápido do que a luz poderia viajar de um ponto a outro. Ou seja, de alguma forma, esse emaranhamento quântico ocorre superluminalmente, ou seja, mais rápido do que a velocidade da luz, que é uma coisa assim absolutamente incrível. Repare que isso não tem nada a ver com uma violação da teoria da relatividade do Einstein, que diz o seguinte, que nenhum sinal pode se propagar mais rápido que a velocidade da luz, de 300 mil quilômetros por segundo. Né? Você dá uma piscadinha de olho assim, a luz dá 7 voltas e meia em torno da Terra. Okay? Então, esse emaranhamento quântico não é uma troca de informação, não existe um sinal que está sendo propagado. A ideia da física quântica é que esse par é uma entidade única, que responde, se ocorre uma perturbação de um lado, o outro responde praticamente, ou a gente não sabe, instantaneamente. Então, o Cleverton tem razão no seguinte, você nunca pode fazer uma afirmação de que isso aconteceu instantaneamente. Por quê? Porque a gente nunca vai poder medir uma coisa instantânea. Para você medir dois eventos que ocorrem ao mesmo tempo, a gente fala em eventos síncronos, né? Sincronicidade, você teria, e você fazer uma afirmação, eles aconteceram exatamente ao mesmo tempo. Exatamente, moçada, não existe em física, não existe em nenhuma medida. Por quê? Porque nenhuma medida tem precisão absoluta. Então, você pode dizer que dentro da precisão dos nossos instrumentos, eles responderam um ao outro de uma forma
que parece ser instantânea, mas sempre com um erro que vem das medidas, ok? Então, o que a gente pode afirmar é que sim, esse comportamento ocorre mais rápido do que a luz poderia viajar de um ponto a outro, já testado a centenas de milhões de milhares de quilômetros em satélites viajando na Lua, acho que em 2017 foram cientistas chineses que fizeram isso, ok? Mas a gente não pode dizer que são instantâneos, porque a gente nunca pode medir uma coisa que, dois eventos instantaneamente, ok? Mas boa pergunta, obrigado, Cleverton. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam a esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.